O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e hoje no Crimes e Efeitos vamos falar de um episódio especial e delicado. Vamos falar sobre o caso de Brendo Sampaio, que recentemente conquistou a liberdade provisória e aguardará o julgamento em prisão domiciliar. Eu preciso lembrar que esse caso não é simples, é uma tragédia que destruiu vidas e famílias, mas juridicamente é preciso enxergar todos os lados. E é por isso que hoje vamos receber a criminalista doutora Peta e a psicanalista Castieri para debater com clareza e humanidade. Nosso objetivo é simples, trazer esperança de justiça e mostrar que Brendo não é um assassino, mas também um jovem marcado por uma fatalidade. Olá, doutora Peta, tudo bom? Olá, Camila, boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Finalmente, hein? Já estava com Eu saudades. também. E estava com tanta saudade que eu estava errando até o nome. Tá vendo? Peta. Não pode ficar muito tempo longe, né? Pois é. E a doutora Castieri, eu já vou pedir para que ela já comece aqui a participar com a gente. Oi, boa noite, Camila. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por ter aceito e estar aqui doando o seu tempo, sua experiência aqui num caso delicadíssimo. Esse caso a gente já conversou sobre. A gente já conversou, Peta, sobre esse caso? Eu acho que só por cima, Por né? cima, conversamos por cima. Esse caso a gente já ouviu a defesa, já ouvimos a equipe de acusação, de defesa. É um caso delicado, inclusive, assim, eu fui até, tentar tomar cuidado aqui nos meus posicionamentos, que eu fui até arrolada aí no processo de ética de um dos advogados aí, então, assim, eu vou tentar ser o mais sutil, vou tentar, hein? Não sei se eu vou conseguir ser tão, assim... Camila, com sutileza, vamos ver o desafio. Eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Eu tento ser neutra, mas quando a gente fala de justiça, a gente tem que olhar para os dois lados. E aí as pessoas acabam não entendendo, né? Essa questão que fala, as pessoas falam, você está do lado do Brendo. Não estou do lado do Brendo, nem estou do lado das famílias das vítimas que perderam a vida. Porque, para mim, na minha opinião, teve 3 vítimas. Doutora Castieri sabe do caso que a gente está falando, a gente comentou, você tem uma noção do caso. Eu acompanhei, na verdade, através do seu podcast, o caso, dei muita lida, assim, a respeito, até porque é uma coisa que gera comoção, né? Você pensa uma pessoa que foi presa por uma culpa e não por um crime cometido, porque existe uma diferença. Infelizmente, a sociedade tem dificuldade de diferenciar culpa de dolo, porque dolo é quando a pessoa cometeu um crime porque ela quis cometer aquele crime, teve uma intenção criminal. E é diferente da culpa, né? Hoje eu enxergo ele como uma pessoa que tem a culpa do que fez, mas foi uma fatalidade, algo que infelizmente aconteceu e veio ao óbito das 2 meninas. E a família também, então são 3 vítimas, como você mesmo comentou. E as pessoas têm essa dificuldade, por quê? Porque nós, a sociedade no geral, tem uma cultura de precisar trazer um culpado. Alguém precisa pagar por aquilo que aconteceu. E eu não tenho dúvida que a família da vítima tenha essa sensação, né? Alguém tem que pagar por eu ter perdido minhas filhas, né? Dando como exemplo. Só que nesse caso foi uma fatalidade, onde o Breno é também a vítima da situação, porque a culpa que ele tem não é porque não está atrás das grades que ele não vai pagar pelo que aconteceu, né? A sociedade tem
xingado e gritado aos 4 cantos. Eu vi vários comentários nas suas postagens, Camila, das pessoas querendo ele preso. E sem pensar muito que essa fatalidade pode acontecer com qualquer pessoa. A gente pode estar andando na rua, virando uma esquina, alguém atravessa a rua no momento errado e você atropela. E isso acontece, existe um índice com muitas crianças que saem correndo dos braços da mãe e aí acaba sendo atropelada e criança tem uma facilidade muito maior, né, contra um carro de virar óbito. E aí não existe uma mente criminosa por trás do ocorrido. Essa é a diferença. Perfeito, perfeito. Até essa sua colocação, eu vou te fazer algumas perguntas, mas essa sua colocação foi exatamente o que eu falo desde o começo, né? As pessoas acham que eu estou do lado do Brendo, mas não é essa a questão. A questão é que, assim, quando a gente fala que uma pessoa é assassino, no meu ponto de vista, isso eu vou até debater bastante aqui com a doutora Peta, na hora que a gente entrar na parte jurídica, as pessoas falam assim, mas ele é um assassino. Não, para mim, na minha visão, né, juridicamente, tem a doutora Peta que vai falar, na parte da psicologia tem a doutora, e eu estou falando aqui como representante da sociedade, mas da sociedade que amo o direito, porque eu não posso falar como sociedade em geral, porque a sociedade em geral gosta muito de apontar sem ao menos querer entender as coisas. Então, no último podcast que a gente fez aqui, inclusive atacaram meus filhos, inclusive, né? Eu tive alguns comentários até no direct falando, coitado dos seus filhos se um dia eles forem atropelados, né? A mãe não vai lutar nem por você, vai lutar pelo assassino. Achei isso cruel, achei isso bizarro, né? Então as pessoas, assim, para fazer justiça, as pessoas querem cometer uma injustiça. Ninguém está falando que o Brendo aqui é inocente, ninguém está falando que o Brendo não tem responsabilidade. De maneira alguma, eu acho que ele tem que pagar, mas eu não acho que ele é um assassino, que para mim assassino, ele tem isso na mente, ele sai em busca daquilo, né? É minha opinião. E aí, eu vou te fazer já a primeira pergunta, já entrando dentro da sua área. O que pode ocasionar... Peraí, eu tô congelando, Lucas. Desculpa, que o ar-condicionado está muito gelado. O que pode ocasionar na mente desse rapaz, porque ele já é um homem, né? De 27 anos, acho que ele tem 27 agora. Ele aconteceu com 26. O que pode acontecer no psicológico dele, além do fato, né, dessa fatalidade, dessa tragédia, ele ser chamado pelo país inteiro, inclusive por muitos repórteres, eu não vi uma reportagem que desse um viés para ele. Já condenaram ele. Todo mundo já condenou ele. O que o psicológico dele, como que pode responder? Como que a doutora consegue me explicar? Nos explicar, né? Eu acho que antes de ter a sociedade condenando, a gente já pode dar vazão aqui ao remorso, porque se ele não é uma mente criminosa, mas ele cometeu um erro e houve uma morte, existe o remorso, porque a mente criminosa, ela não tem remorso na maioria das vezes. Mas no caso dele, ele vai sentir a culpa, ele vai ter o remorso e ele vai carregar isso para o resto da vida. De uma forma como um luto, por exemplo, apesar de não ser a família dele, mas foi algo que tirou a vida de alguém por conta de uma ação dele. Só que quando a gente pensa que a justiça tirou ele da cadeia e falou, olha, você vai responder em liberdade porque você não tem uma mente criminosa. E ele tá lá todo feliz, de repente vem a sociedade colocando pedras e atacando, e jornal e todo esse sensacionalismo que a gente tem visto com esse caso. Essa pessoa provavelmente vai ter uma autoestima baixa, em algum momento ela vai se sentir culpada além do normal. Mais uma vez, não estamos dizendo que ele não é culpado, mas ele não é criminoso. E ele vai carregar essa sensação de criminalidade para o resto da vida. Se ele não tiver um bom acompanhamento psicológico, talvez ele nem consiga se aceitar dentro da sociedade, porque ele pode ter essa inversão da personalidade dele pelo que os outros enxergam ele por conta dessa fatalidade. E isso é muito comum, né? Na maioria das pessoas que têm remorso, que se sente, quando a gente fala de vítima de abuso, porque o que está acontecendo? Ele tem uma culpa, mas a sociedade está agredindo de maneira exagerada e inadequada, então isso é um abuso contra a situação. Geralmente a vítima de abuso, que sente o peso, em algum momento ela reverte isso para ela. Então ele vai se sentir uma pessoa que matou alguém. Eu sou um assassino, eu matei uma pessoa.
E isso já vai impactar todo o resto da vida dele, porque a partir do momento que ele fala eu sou, é muito difícil de mudar. Aí vamos colocar na questão da sociedade, né? Não a mentalidade dele. Vamos colocar aí ansiedade, pânico, enfim. Mas ele vai ter dificuldade para emprego, para questões relacionais, por conta de como ele está sendo visto na sociedade. Não dá para apagar o que se coloca na internet, né? E eu acho que em algum momento as notícias vão sumir, mas dentro dele vai carregar esse peso, essa culpa de como todo mundo me vê. Nossa, eu matei realmente uma pessoa, né? É diferente de você pensar, eu fui culpado por 2 meninas morrerem. São 2 colocações totalmente diferentes. E eu, Totalmente analisando o diferente. caso, eu li muita coisa desde ontem que você falou comigo, eu fui tentar analisar realmente o que estão falando, o que está escrito, como que foi toda a situação. E eu realmente coloco a seguinte situação: ele não é um criminoso, não tem como ele fugir da culpa do que ele fez, mas a sociedade tem essa necessidade de culpar alguém pelo medo, pela cultura ou pela necessidade de não olhar os próprios erros, porque, como eu disse, isso pode acontecer com qualquer um de nós que dirige, que pega um carro e que vira uma esquina. Então, é muito mais fácil ter Perfeito. alguém para você apontar e falar ele é culpado. E de maneira nenhuma eu tiro a dor dos familiares das vítimas, porque é uma dor. Nesse momento, eles querem uma justiça, às vezes, que é difícil de ser palpável, então eles precisam ir lá e falar, ele tem que estar preso, ele tem que pagar, porque eles precisam apalpar essa necessidade de, olha, estão olhando para o meu caso. Essa questão realmente de que quando a família clama por essa justiça, eu acredito que a justiça mesmo é dele não deixar de pagar o que ele tem que pagar, porque isso a gente sabe, infelizmente, foi uma fatalidade real, na minha visão, mas ele tem que pagar porque ele estava ali numa velocidade acima do permitido, e por isso ele tem que pagar. Apesar de ser contraditório, porque se ele tivesse se assustado com a presença delas e o carro dele tivesse desviado e ele tivesse morrido e elas não teria justiça alguma. Elas estariam vivas, seguindo, e ele teria morrido e não teria a justiça. Então, isso é algo que, na minha visão, depois eu vou perguntar para a doutora Peta, na justiça, como que isso vai pesar, né? Porque se fosse. De si ninguém vive, né? A gente não julga o si. O si é um universo que não existe. Porém, eu acho que é muito bom que a gente, nós, sociedade, antes da gente apontar o dedo e julgar, porque realmente a família que está em luto, ela não vai pensar isso, mas a sociedade, antes de ir lá na internet e julgar e criticar, poderia fazer essa análise, né? De como a doutora mesmo falou, se fosse o meu pai, se fosse meu irmão, se fosse meu primo, se fosse eu. Acho interessante que eu já vou até falar aqui, na questão dos pontos, todo mundo fala, e ele estava com os pontos estourados. Não, ele não estava com os pontos estourados, ele tinha 11 pontos na carteira que se vê por anual, e pessoas ali que acusam ele tá com mais pontos que ele na carteira, que a gente já ficou sabendo. Então, assim, é muito fácil a gente julgar e querer ser santo. Eu não corro. Mentira, porque eu tenho. Por estar aqui no Crimes e Efeitos, as pessoas acabam mandando pra gente, né? Então, assim, tem pessoas que estão ali apontando o dedo, mas que tá com mais pontos que, inclusive, o Brendo. Então, assim, é complicado, as pessoas realmente elas não se colocam no lugar do outro. Novamente, eu não estou fazendo a defesa do Brendo, primeiro que nem advogado eu sou. Eu não estou Ainda. ainda, mas não estou fazendo a defesa dele, mas é esse olhar. Eu sempre coloco, como ele tem a idade muito próxima do meu filho, esse caso me tocou muito. Então, eu estou me colocando, se fosse o meu filho, ele poderia ter morrido e não ter justiça, porque não teria justiça se ele tivesse morrido, ou ele estaria sendo chamado de assassino, o que também eu acho super cruel. Posso fazer uma colocação Claro, aqui? Aproveitar a claro. doutora aqui, concordando, né, com tudo que foi dito, e a gente fala muito isso também, né, enquanto professora, né, enquanto advogada, quando a gente lida, né, com famílias e tudo mais. Só tentando pontuar na minha visão aqui, é aquela necessidade que as pessoas têm. Quando você aponta um culpado, você se sente melhor, porque aquilo não tá para você, né? Então, quando eu aponto o dedo para alguém, não, olha, aquela pessoa fez, eu não faria. Será que não faria mesmo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, aí a doutora depois, por favor, ajuste aí o que eu vou dizer. É um jovem,
né, um jovem, então a questão de criminalizar o jovem também, de dizer que não tem juízo, né, de uma família de classe média alta, acredito eu, isso também chama atenção, porque aí é aquela caça, aquela luta de classes, né, é o Parece que ter rico, dinheiro hoje se isso, tornou um é o crime, rico né? que matou o pobre porque ele tem dinheiro, então ele vai se safar, e existe muito disso, E a gente infelizmente, tem que né, entender que vidas, elas não têm o tem mesmo o mesmo valor. valor, Não né. é a sua conta no banco que diz quem você é ou não. E aí, juntando a tudo isso também, aquela necessidade de vingança, né? As pessoas misturam, confundem justiça com vingança. E não é a mesma coisa. Não é a Então, mesma coisa. só o que eu queria pontuar aí dentro do que já foi falado. Perfeito, perfeito. Pode perguntar sempre, Petra. Aqui é um bate-papo. Eu sei. É que É senão eu eu, exagero, né? não, é eu curiosa aqui falando e vocês me respondendo aí, pautado na experiência de vocês. Eu queria saber sobre os pensamentos que essa culpa pode trazer. Se pode trazer uns pensamentos suicida, pensamento extrema, até onde essa culpa ela pode levar. E aí eu nem vou falar só eu não vou ficar usando o nome dele, porque eu também não vou usar o nome das vítimas, Acusado. do acusado e da família dele também, e depois até da família das vítimas que infelizmente não estão mais aqui. Eu queria saber desses 3 cenários, tá? Da família dos enlutados e da família do réu e da família dele e da família dele. Acho que deu para entender, né? Eu emboromei aqui, mas deu para entender. Então, Camila, quando a gente fala de suicídio, é um pouco mais complexo, porque a pessoa também tem uma predisposição ali nas questões químicas cerebrais e etc, né? É claro que isso pode levar, né? Se ele é uma pessoa que tem essa predisposição para uma depressão mais profunda, obviamente que isso é um caso muito, muito fácil da pessoa entrar ali num fundo do poço, não conseguir sair, principalmente porque ele vai sair na rua, vão atacar pedra. Ele vai na internet, vai atacar pedra, né? É muito difícil para uma pessoa que não é depressivo passar por isso, imagina por uma pessoa com depressão. Ele ficou um tempo, né, na prisão, então eu acredito que tenha já umas questões de ansiedade e toda essa questão. Então, o suicídio em si, se ele tiver a predisposição, com certeza, isso pode acontecer. E isso pode acontecer também para o caso da família que perdeu as 2 pessoas, porque o luto é uma coisa muito difícil. Saber lidar com o luto não é uma coisa tão simples como todo mundo acha. A maioria das pessoas perdem o ente querido, passa ali o seu tempo de luto e a vida segue, mas a gente tem uma porcentagem de pessoas que não consegue sair dali. E aquele sentimento também pode gerar, sim, uma predisposição para um suicídio. No caso dele, especificadamente, é um processo, né? Se ele deixa de sair da casa dele por conta de tudo que estão falando, daqui a pouco ele se isola, aí não consegue trabalho, todo um processo que pode levar a ter esses pensamentos suicidas. Só que se eu não falasse de nada do que a sociedade está falando dele, que eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, antes de abrir a boca para falar e atacar uma pedra, ele já tem o remorso, que é como a gente falou, ele não tem uma mente criminosa. Ele não é um criminoso. Então, com certeza existe um remorso. Se não tivesse ninguém apontando pedra, ele já estaria com essa culpa e com essa predisposição de ter pensamentos suicidas numa situação dessa. Porque o remorso pode corroer uma pessoa e se ele não tiver ajuda, é perigoso sim. Tem sinais que vão dando, assim, através do momento que você vai tendo uma depressão, as pessoas dão sinais ou não? Não, não é perceptível. Hoje em dia a gente tem muito mais informação. A maioria das pessoas que são suicidas, elas escondem muito bem. Às vezes você tá vendo a pessoa super feliz e no outro dia vem a notícia. Mas geralmente a pessoa se isola com muita facilidade. Geralmente a pessoa é aquela que fala sim para tudo, que está sempre predisposta para todo mundo o tempo todo, porque ela quer sempre agradar, ela quer sempre caber. É uma pessoa às vezes muito mais calada, ou ela é extrovertida demais, né? Quando a gente fala de algum transtorno, por exemplo, borderline, é uma pessoa que ou ela está no extremo de diversão, ou ela está no extremo da tristeza. Então, para as pessoas que não têm muito contato com a técnica, né, da psicologia que pode avaliar, é entender, essa pessoa está muito isolada, ela fica muito tempo sozinha, às vezes ela está num looping de muita alegria e de repente ela se isola de novo. Então são sinais muito sutis mesmo, viu, Camila? É muito difícil.
Quem fala realmente, a maioria que fala, olha, eu quero me matar, a maioria não faz. Não vou dizer todos, porque sim, a gente tem casos de pessoas que falaram, eu tenho vontade de me matar, vou me matar, e realmente fez. Mas a maioria não fala, a maioria sorri, mas por dentro tem aquela tristeza, aquele vazio, né? Nem sempre é tristeza, às vezes é um vazio, é uma anedonia, é uma coisa de, ai, a vida não tá fazendo sentido, é um buraco, é um eu não sei o que eu sou. E acho que é mais uma questão de talvez ter olhares mais. Eu brinco que as pessoas têm que ser mais sensíveis do que a gente tem falta hoje na sociedade. Porque para enxergar um suicida precisa de muita sensibilidade. Então, assim, pelo que seria uma pergunta, mas eu acho que você já deu uma excelente explicação. Então, assim, entre a prisão que ele ficou durante 6 meses e a mídia, a gente pode dizer que, assim, ambos são terríveis, mas a mídia é algo que pode ter um peso muito maior, porque ele consegue buscar sempre essa informação, né? Ele tá ali acessível. Então, assim, as palavras da sociedade, o julgamento da sociedade pode ser algo bem pior do que ele ter ficado ali numa prisão. É isso, se eu A entendi. gente, a gente alucina que sim, porque isso depende muito de como é a mentalidade dele, né? Não dá para a gente ter certeza quando a gente fala da mente humana, porque cada pessoa funciona de uma forma, né? Às vezes, para ele, pelo remorso, se ele estiver com remorso, o fato de estar preso, para ele significa, eu realmente paguei, então tá tudo bem, eu paguei o que eu fiz, eu mereci. E às vezes não, às vezes a questão da mídia é uma coisa mais banal, mas na maioria dos casos, a pressão e o apontar de dedos no momento que precisaria de acolhimento. Ah, mas aí eu vou falar de acolhimento e eu vou ser cancelada porque eu tô falando de acolhimento de uma pessoa que atropelou 2 mulheres e elas morreram, né? Isso que as pessoas vão Mais ou entender. menos isso que acontece para Mas com minha pessoa. mas ele precisa de acolhimento. O que a maioria das pessoas não sabem, porque os jornais não falam, é que até o assassino em série, o psicopata, tem um acolhimento. Porque ele tem direito de ter o atendimento psicológico. Só que isso o jornal não fala. Então, quando acontece algo que é uma pessoa que precisa do acolhimento, que é esse caso, aí a sociedade vai lá e vai para o 880 da coisa e coloca ele no mesmo pacote de uma mente criminosa. E a gente não está falando de uma mente criminosa. Então, sim, ele E precisa de aí a gente acolhimento. consegue inflar até a dor do luto das famílias que realmente perderam os seus entes queridos, suas filhas. Então, essa mídia ela faz ainda a dor daquele que está em luto triplicar. E essa raiva aumentar cada vez mais. Exatamente. Quer falar? E a família tem o direito, né, de esbravejar e de tudo isso, mas ainda assim não teria o direito de expor o acusado. E é a mesma coisa. Quantas coisas a gente não pode falar em rede nacional sobre um serial killer, por exemplo, por conta de uma investigação sigilosa, por envolver pessoas, por questão de ética. No caso do Breno é a mesma coisa, mas eu acho que o ponto principal é que sim, ele precisa de acolhimento como qualquer outro ser humano, seja um ser humano criminoso ou não, e a sociedade dificulta isso a partir do momento que eles estão apontando dedos sem entender direito um contexto. E eu falo que é um contexto humano, não é nem jurídico, é um contexto humano. Eu poderia virar a esquina hoje, atropelar uma criança, ela falecer, e eu vou precisar de acolhimento. Imagina, minha cabeça vai pirar e E isso talvez não eu te seja torna uma executada. assassina, né? Isso Exatamente. não te torna uma assassina. Infelizmente, são fatalidades que basta você sair de casa, vai acontecer, ou às vezes até nem da sua casa, a gente vê tragédias acontecem, né? E realmente a sociedade tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Aqui no podcast, o Lucas até participou aqui nessa questão, e porque falaram, ele fez uma máquina de matar. Isso foi a fala da defesa, né? Desculpa, da acusação. Falou, ele fez uma máquina de matar. Isso daí você coloca, então, no pacote todo mundo que gosta de carros. Todo mundo que compra um carro que anda acima de 60 por hora tem uma máquina de matar. Então, todo mundo que tem esse gosto esportivo, então a gente coloca tudo no mesmo saco, porque virou, a sociedade massacrou porque ele tem dinheiro, a sociedade massacrou porque ele tem um carro legal, ele tem um gosto legal. Então, assim, é muito complicado. E quando você se posiciona, você também é criticada. E aí
tá todo mundo, eu tô junto, eu virei igual, eu tô igual ele é assassino, a Peta, coitada, ela vai aqui dar a opinião dela jurídica, vai entrar no mesmo saco, Ela é advogada criminalista, se lascou. é sempre aquela que concorda com o que o cliente fez, que defende. Isso. Então, assim, é, 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 é tanta gente apontando que, na realidade, ninguém tá nem aí pra verdade. E, assim, infelizmente, por mais que doa, aí eu sei que é mais pro lado jurídico, mas por mais que doa, ambos ali erraram. E aí eu Né? vou até fazer, me permite, uma Claro. pontuação jurídica que ainda na fala da colega psicóloga, né? Maravilhosas as suas colocações. O Código Penal, ele tem lá uma previsão com relação ao homicídio culposo, então, como a doutora falou, qualquer um de nós que dirige pode virar uma esquina e dar de cara com uma criança. Outro dia mesmo, no meu prédio, eu estava entrando na garagem, devagarzinho, no meu prédio, tinha uma criança andando de patinete, sabe Deus, né? A mãe olhando e a criança andando de patinete na garagem do prédio. Na garagem, eu dei de cara com a criança. Ainda bem que eu estava entrando devagar, eu freiei, né? Desci, fui falar com a mãe dessa criança, enfim, mas numa dessas, se eu atingo essa criança, vai saber o que pode acontecer. E aí você tem uma situação de um fato culposo, que é o que a gente vai discutir depois aqui, né? E o próprio Código Penal, ele prevê o que a gente chama de perdão judicial, que é o que a doutora falou logo no início. Ele não é um assassino. Por não ser um assassino, ele já tem a questão do remorso, ele já tem o sofrimento que ele está sentindo por ter ceifado duas vidas. Que de um jeito ou de outro, né? Ele acabou ceifando duas vidas, não querendo, né? Então ele já carrega consigo essa dor. Isso, para o Código Penal, se ficar comprovado, se o judiciário entender dessa forma, pode justamente dizer, olha, a culpa que você vai carregar, né, essa dor que você vai carregar para o resto da sua vida já serve como punição. É o que a gente chama de perdão judicial. Está previsto lá no Código Penal. São aqueles casos, por exemplo, de pais que esquecem filhos no carro, né? A criança morre, às vezes atropela o filho. Teve uma atriz, a Cristiane Tornoni, que atropelou o filho. Ela atropelou o filho. Ela não é uma assassina. É um assassino. Ela não é uma assassina. Verdade, né? Então, só para pontuar jurídico. Obviamente, a gente entende a questão da velocidade, a gente não está negando isso, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso a gente não está negando. Mas a questão mesmo é que me abalou nesse caso todo é chamarem ele de assassino, assim, e falar que ele merece morrer, que ele merece apodrecer na cadeia, que ele merece. Falo, gente, as pessoas não andam de carro, porque de todos que estão lá, meu, se tiver de 100, um que não dirige, hoje em dia todo mundo dirige. Todos são santos. Todos andam a 50 por hora. Eu estava na Goiás no sábado, ali na frente do Atacadão, Açaí, sei lá que raio que é, lá no final da Goiás, antes de ir pro shopping. Passou um Ford Prata, Ford Fiesta. Milhão, assim, e a delegacia do outro lado da avenida, a milhão. A minha vontade era filmar, mas não deu tempo. E posso fazer uma outra observação? E quando você tenta andar no limite, você é pressionado. Você é pressionado. Porque eu estava indo a Santos no fim de semana, porque eu leciono lá no cursinho, né, em alguns sábados, na Anchieta, na descida da serra, a velocidade é 50. E eu procuro, né, seguir, enfim, ainda mais na serra e tudo mais, e você tá lá a 50 por hora, né, na faixa da esquerda, porque a faixa da direita é ocupada por caminhões, né, então você tá lá, galera gruda na tua traseira de um jeito que falta te empurrar, te levar junto, assim. Não, é porque os advogados, respeitando muito os advogados, não tenho nada contra o doutor Rafael, o doutor Humberto que veio, são pessoas assim, me respeitam, eu respeito, ganhei até um livro que eu adorei, inclusive, não é contra não, mas eu vou usar a fala que foi dita aqui no podcast. Ah, mas lá na Goiás todo mundo anda na velocidade. Mentira, mentira. Eu tô falando que sábado eu tava lá, e asfaltaram passar em cima de mim, um Fiestinha. Então, assim, vem falar que todo mundo ali é santo imaculado, porque não é. Quando acontece esse tipo de uma coisa, generalização. esses que passam a milhão, esses que empurram, são os primeiros a apontar o dedo e chamar de... Com certeza. Oi, doutora. É uma generalização das pessoas. E isso é um problema cultural que faz com que as pessoas também atirem pedra nele. Porque a gente generaliza que ali ninguém anda. Gente, não existe um... Ai, travou. A internet dela? Deu uma travadinha, então enquanto vai destravando.
A gente, acho que caiu. Se ela voltar, Lucas, a gente volta. E aí eu já vou voltar aqui com a doutora Peta, porque agora o negócio vai pegar, porque agora os assuntos chatos ficou para nós aqui. Perfeito. Vamos lá, doutora Peta, novamente, obrigada. Tava morrendo de saudade da gente bater papo, mas vamos lá. Essa liberdade provisória, vamos dizer assim, vamos lá. O que as pessoas estão pensando? Que é uma impunidade, que a justiça não foi feita, que está tudo errado, que no Brasil não existe lei, no Brasil não existe nada. Na minha concepção, desde sempre, eu sempre falo, conversei com vários advogados, com você também conversei, né? Sobre todos. Eu não tive um advogado, a não ser os advogados de acusação, que também não falaram, que quando eu fiz a pergunta ficou em cima do muro, não responderam. Então, isso para mim já mostra um viés que é uma prisão tão injusta ali, porque se fosse justa, eles não falariam, o juiz fez, eu concordo. Não, não é assim. Não é assim. Então, para mim, era uma prisão injusta. Então, assim, essa liberdade provisória, ela é correta, ela não é correta? Nos fala aí perante a lei. Primeiro, eu vou pedir permissão para mudar trilha na sua fala, né? Pode mudar. Assim, não vamos falar em prisão injusta, vamos falar em prisão desnecessária neste momento. Perfeito. Porque eu não gosto, eu sempre falo isso, né? Eu não gosto de confundir a aplicação do direito com justiça, porque quando se aplica o direito, por um lado está justo, Para o outro, não. então nunca você vai ter a justiça dentro de uma equidade, né? Sempre vai ser difícil equilibrar. Então vamos pensar em necessidade e desnecessidade, né? Eu falei por diversas vezes, nós conversamos, cheguei a me manifestar em algum podcast que também foi falado sobre esse assunto. Na minha visão, sempre enxerguei como desnecessária a prisão do rapaz. Não porque, de novo, não estou do lado, não estou defendendo, não acho que ele seja inocente de tudo, a gente vai falar sobre isso aqui, mas o que a gente tem que ter em mente, que é uma coisa que a gente sempre, toda vez que eu tenho essa chance, eu falo, prisão no Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal, ela só vai acontecer depois que existir uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, uma decisão da qual não caiba mais nenhum recurso. Não cabe mais recurso, não dá mais para alterar essa decisão, então, ok, a gente prende, porque aí é uma decisão judicial que tem que ser executada. Perfeito. Antes disso, a gente fala em prisão cautelar. O que é prisão cautelar? Tem que se revelar uma necessidade muito bem fundamentada de manter aquela pessoa presa. E o que seria essa necessidade muito bem fundamentada? As situações onde a pessoa ofereça risco de fuga, onde a pessoa esteja ali atrapalhando o andamento do processo, ou possa atrapalhar o andamento do processo, situações onde a pessoa possa ali, de alguma forma, né, se evadir a aplicação da justiça, da lei. Então, se você não consegue comprovar tudo isso, não tem por que prender neste momento. Essa prisão não se mostra necessária, a pessoa pode aguardar o julgamento em liberdade, né? Aguarde o julgamento em liberdade. Aguardar o julgamento em liberdade não significa que está impune. É isso que as pessoas precisam entender, né? Precisam entender a necessidade de prender imediatamente, né? Nem sempre vai ser preciso manter a pessoa presa, ainda mais um rapaz como esse. É isso que eu ia falar. Qual a necessidade de levá-lo ao cárcere agora, já submetendo ele a todas as agruras de um encarceramento, sendo que ele poderia aguardar em liberdade? E, de novo, aguardar em liberdade não significa impunidade. O processo segue. Você segue, como está seguindo? Como está seguindo. Mas esses 6 meses que ele ficou em cárcere... 6 meses no cárcere são como 6 anos. Não se apaga tudo que ele viveu. E, de novo, não estou falando de coitadinho, não, gente, mas a gente tem que se colocar no lugar, porque pode ser qualquer um de nós, um dia passando... Porque ele não é um criminoso, ele não fugiu. Então, ele não fugiu. Que ele vai ser considerado um criminoso quando tiver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Até lá, ele é acusado. E até lá, acusação e defesa trarão os seus pontos de vista, trarão os seus argumentos, e isso será submetido ao julgamento. Tem chance de não ir ao júri? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que a chance é pequena, mas existe a chance. Existe.
Vou falar muito honestamente, não por conta do caso, tá? Que eu não estou ali acompanhando o caso em si, não estou olhando o processo, né? Não posso nem também falar, porque é antiético ficar falando sobre o trabalho de colegas, enfim. Vou dar um ponto de vista do que é a justiça hoje, né? O nosso Tribunal de Justiça e tudo mais. Eu acho remota a possibilidade dele não ir a junto. Tá? Eu acho remoto. Eu acho que esse júri vai, embora eu tenha certeza que a defesa deve ter recorrido e tudo mais, mas eu acho remota essa possibilidade. Até porque eu vejo no escritório casos ali também semelhantes, onde a gente recorre e questiona, né, a necessidade de ir para a júri e acaba indo. E aí aquela história, se vira no júri. Né, que é o que os tribunais acabam falando, juízes, desembargadores, se vira no júri. Então, se ele é inocente, vai lá e prova essa inocência. Aí é uma outra discussão. A gente já vai falar que a doutora voltou. Castieri. É isso, né? Eu só Não errei, né? fechar o raciocínio aqui da sua A primeira internet pergunta. Então, o que acontece? Imagina. Essa liberdade provisória que foi concedida para ele, eu entendo como absolutamente adequada. Adequada. Ele está com várias restrições, ele está com tornozeleira eletrônica, restrição de horário, restrição de local. Ele não pode, inclusive, pelo que eu vi, parece que ele não pode se evadir a mais de 50, 100 metros da casa dele. Ele está em prisão domiciliar. Né? Então, é o necessário. É como se ele estivesse no cárcere, mas ele está em casa. Ah, mas ele está no conforto do lar. Sim, ele está como muitas outras pessoas, que inclusive a gente conhece, que são famosas, que estão na mesma situação, aguardando o quê? O julgamento final. Exatamente. Então, eu reputo, e eu acho que essa decisão já tinha que ser tomada muito antes. Também acho. Necessário ele passar esses 5 meses. 6 meses. 6 meses encarcerado. Também acho. Doutora, caiu o sinal, mas tá de boa. Eu sempre escorrego aqui. Enquanto isso, eu fui pegando seu lugar aqui, doutora. Agora eu te devolvo. Imagina. Não, a doutora vai participando com a gente, até na questão jurídica, que aí você também pode perguntar, você também pode falar. Caiu de novo? Está ruim a conexão. Caiu, ela tá aí, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo vocês. Eu tô vendo vocês normalmente. Não, a gente não tá te vendo, sumiu sua imagem. Volta aqui, aí quando ela aparecer a imagem dela, aí você coloca. E aí a gente volta aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que eu escrevi aqui, porque eu tenho várias perguntas aqui a fazer, sabe? Várias. Patinada aqui hoje. Ser cancelada, mas assim, a gente tá falando só o que é a lei. Tem um cara no Instagram, um rapazinho, que ele fala, é lei. Ai, como que ele chama? Toda vez que eu falo lei, eu lembro dele agora. Até o final do podcast eu vou lembrar. Você não segue? Ai, é muito engraçado. Enfim, o podcast é isso. Eu lembrei dele agora. A lei é meu, então eu posso falar. Até ser vacalhada, eu sou no meu podcast. A lei, ela garante a presunção de inocência, né? Até o trânsito julgado, que foi aquilo que a doutora falou. Nesse contexto todo, qual que é a importância desse princípio? Explica a importância desse princípio. Eu sei que você já deu aí uma abertura, mas para a sociedade que julga, para a sociedade que está aí querendo ele morto, né? Morto. Eu não ia falar essa palavra, mas é isso mesmo. Sim. Brendo. Não, você tá tentando lembrar o nome. É um menino. Coque. Isso, é lei. Eu adoro ele. Aí toda vez que eu falo lei, eu lembro dele. É muito legal. Porque as pessoas ficam julgando, é lei, e ponto. Aliás, lei da Constituição. A Constituição vai brigar. O que a gente aprende na faculdade, né? Que a Constituição, inclusive, ela está acima das leis, né? Você tem a Constituição e as leis infraconstitucionais. Então, e aí? Quando você tá bravo com a Constituição, você faz o quê? Xinga o Xandão. Então é isso. Quem tá achando ruim, por favor, ao invés de chamar o menino, o rapaz, ele não é menino, eu falo menino, mas ele já é um homem, de chamar ele de assassino e tudo mais, vai lá e xinga o Xandão. Isso, pronto. Gente, assim, de novo, fica redundante, né? A gente acaba falando sempre a mesma coisa, mas é isso, é uma garantia constitucional. Quando a gente fala em garantia constitucional, a gente está querendo dizer o quê? A Constituição, ela prevê aquilo que é para todos, ela protege todos os cidadãos. Todos, absolutamente todos. A Constituição, ela é do país, de todos os cidadãos que vivem aqui. Então, o que acontece? É uma garantia.
essa garantia tem que ser respeitada. Então, ninguém pode ser considerado culpado antes de uma sentença com trânsito em julgado. Vamos supor, isso pode acontecer, não está difícil de acontecer, que ele seja absolvido no júri, né, indo a júri, né? Ou vamos supor que não vá a júri, vamos supor que aconteça uma desclassificação. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade de desclassificar para homicídio culposo, né? Isso pode acontecer, inclusive, no júri, tá? O júri permite vários argumentos ali e até no próprio júri a defesa pode conseguir desclassificar de doloso para culposo. Absolvição. Entra? Entra, dá para pedir. Ao invés de você falar que você pediu o culposo, você... Tenho certeza que vai, não posso falar por ele de novo, né? Estou dando aqui um panorama como advogada de defesa e o que eu faria se fosse fazer. Eu sou sua cliente. Aconteceu a mesma coisa. E eu falo, olha, eu quero absolvição porque eu também me sinto vítima, tanto quanto, entendeu? E eu quero que vocês lutem aí pela questão de absolvição. Há essa possibilidade, essa tese para ser seguida. Ser debatida, né? É que o júri, como a gente sempre fala, são jurados que decidem, são pessoas do povo, né? E muitas vezes eles já vão ali sugestionados. Mas deixando isso de lado, pensando tecnicamente, sim, tenho certeza que a defesa deve trazer essa tese, como deve vir com tese de desclassificação, né? Para desclassificar de doloso para culposo. Então, assim, vamos supor que ele seja absolvido, vamos supor que vira homicídio culposo e o juiz aplique o perdão judicial. Ou seja, E aí, o que acontece? sendo absolvido, né? Então, qualquer que seja Perdão judicial. só que é uma causa que isenta de pena, né? Então, é como ele já foi processado, tudo já contaria ali como uma punição. Acabou, ele vai ficar em liberdade, ele está solto, ele está livre. E esse tempo que ele ficou preso? Ah, pede indenização para o Estado. Tá bom, mas a gente sabe também que Mas o psicológico, o emocional. uma indenização, um dinheiro não paga tudo que a pessoa viveu. Então, essa é a segurança que a legislação tenta dar. Só vamos botar no cárcere se for efetivamente necessário. Se esse menino, por exemplo, menino de novo, A gente fala menino. menino, menina, de criança, eu chamo meus alunos de criança, então normal. Se esse rapaz tivesse, por exemplo, como foi dito, ele não fugiu, ele ficou ali no contexto dos fatos, né? Ele ajudando, acho que foi ele, outra pessoa que chamou socorro, mas ele ficou ali o tempo todo. Se fosse uma pessoa que Um detalhe, ele tinha fugido. um detalhe que eu ouvi, assim, de outras pessoas, lembrando, tá? Não tenho nenhuma relação ali com família, nada. Eu ouvi isso, inclusive eu ouvi isso das advogadas de defesa, mas eu ouvi de outras pessoas que acabaram me mandando direct, de uma pessoa que estava, inclusive, lá. Quando a mãe do Brendo chegou, todo mundo achou que era a mãe das meninas. Sim, Porque ao invés dela ir acolher o filho, ela ficou de joelhos ali ao lado das meninas e chorando pelas meninas e falando, é uma vida, e ela não foi acolher o teu filho, o filho dela. E quando a irmã dela, a tia do Brendo, chegou para a Thaís, que estava lá no local, por sorte do Brendo, que tinha uma advogada, e o marido dela, se eu não me engano, também tem alguma coisa a ver com emergência, não sei se ele era enfermeiro, não sei. Ela achou que ela era a mãe das meninas, né? E aí falou, não, ela é a mãe do Brendo. Ela falou, mas ela? Porque ela chegou ao invés dela ir acolher o filho. Então, assim, não houve aquela coisa de assim, eu vou proteger o meu filho, vamos fugir, porque eles têm dinheiro. Sim. Igual a do Porsche, que atropelou, a mãezinha foi lá, pegou o filho que estava alcoolizado. Exatamente, a mãezinha pegou lá o menino do Porsche, né, o menininho, o coitadinho, que estava alcoolizado. O Brendo não estava alcoolizado, que estava alcoolizado. Tinha que levar ele pro hospital, botar a cabeça. Isso. Pode falar aí no microfone, ô Lucas. Fala aí, Lucas. Vou ouvir agora. Isso. Ela disse que precisava levar ele pro hospital porque ele tava com a cabeça dodói, cabecinha machucada, enquanto o coitado do taxista tava morto. Exatamente. E aí ela pegou, e em vez dela levar para o hospital, ela levou para casa, porque o filhinho dela, né, coitadinho. Então, olha a diferença. É totalmente diferente. Agora, a mãe, em vez de ir acolher o filho, ela nem viu o filho dela, ela ficou ali compadecida com a situação. Isso justifica que não havia ali necessidade de prisão. Ele não mostrava risco nenhum. Então, o que está sendo feito agora, de colocá-lo em prisão domiciliar, já poderia ter sido feito naquela época.
Já poderia ter sido. E aí eu vou falar do júri e vou falar agora com a doutora em relação a isso. O que a mídia destrói, tanto na questão de punir uma pessoa que ali era vítima, também, na minha visão, ele é vítima também, e assim, eu acho que não dá mais para tirar isso de dentro do meu pensamento, porque não conseguiram até agora, não vão conseguir. Verdade, é isso que já com a psicóloga, foi uma fatalidade. Ali, infelizmente, foram 3 vidas ceifadas. Exatamente. Infelizmente, a das 2 meninas, jovens, isso não vai apagar a dor dessa família realmente, e a dele, e a da família dele também. Foi uma fatalidade para todos. E aí a mídia, ela atrapalha. Ela precisa disso, né? A mídia, ela vive disso. A mídia vive de ficar ali, né, cutucando a opinião pública e trazendo essas questões e fazendo com que esses... E o que a mídia pode fazer, o que a mídia pode interferir na questão do júri? Porque antigamente não tinha rede social, as pessoas, o júri ele era realmente neutro, não tinha informações. A gente vai falar até do caso da Richthofen, o caso dos Nardones, não tinha isso. Esse volume e a facilidade de acessar essa... Exatamente. Hoje a mídia, ela já condenou. E o júri poderia ser em São Caetano, não deveria sair de São Caetano? Existe uma ferramenta no Código de Processo Penal chamada... eu acabei de esquecer o nome do termo, já, desafloramento. Deu um rápido... Tem um meio previsto no código chamado desaforamento. O que é o desaforamento? Que eu acredito que a defesa também pense nisso. Você realmente deslocar esse julgamento para outra comarca, né, justamente se você consegue provar para o tribunal que naquela comarca, né, os jurados estarão ali influenciados. Então, existe essa possibilidade também. Aí vai depender de decisão do tribunal e tudo mais, mas existe. Por quê? Porque sim, há influência, as pessoas estão influenciadas. É tudo que a gente tem falado desde o início aqui do podcast. É aquela necessidade de vingança, 2 vidas foram ceifadas, você precisa ter um culpado. Engraçado isso, cara, porque quando nas aulas eu falo sobre a questão do conceito de crime, eu explico o conceito de crime, eu dou alguns exemplos, e eu dou um exemplo também relacionado a trânsito, né? Eu dou um exemplo no sentido da pessoa que sai dirigindo, vai para trabalhar, passa mal, precisa dirigindo, né? Tem um mal súbito, qualquer um pode ter também um mal súbito, e acaba atropelando uma criança, e essa criança morre. E a primeira coisa que os alunos dizem tem que responder criminalmente porque é um assassino. E eu digo assassino onde? Né? E aí tem explicações ali, né, com relação à vontade, né, como houve no mal súbito, não tinha vontade, não preenche o conceito e tudo mais. Mas você já vê ali nos próprios alunos, tudo bem que a gente faz isso com o aluno começando o curso, né, mas você já vê ali implícito nas pessoas, não, alguém tem que responder. Quando eu digo que isso não será punido na esfera criminal, civil é outra história, nossa, é um horror, porque as pessoas, como assim? Como assim? Alguém tem que pagar por isso? Gente, nem sempre você vai ter alguém que vai pagar por uma morte que aconteça, né? Nem sempre você vai ter alguém que vai pagar por algo que você acha que é criminoso e muitas vezes não é. Aí a gente... E a mídia tanto disso. Aí você, né, deu o exemplo de uma criança. Mas aí vamos falar de 3 adultos, né? A gente está falando de 3 adultos. Elas, isso é o que me matam. Todo mundo me matam quando eu começo a falar isso e eu já vou falar. E elas terem atravessado. Elas infringiram a lei primeiro. Uma infração administrativa. Isso, mas infringiu primeiro. E é óbvio que por ele estar numa velocidade elevada, eu não vou falar a velocidade por um motivo. Existe um laudo que fala que ele estava 80, existe ele que não lembra exatamente quanto que estava, mas ele lembra de 70 a 80, e existe um laudo aí que fizeram, mas aí eu estou falando da acusação, que ele estava muito mais elevado. Então, assim, como não existe algo para mim concreto, eu não li o processo, eu não vou ler o processo, eu estou mediante a minha opinião e aquilo que sai na mídia. Estou sendo bem sincera, porque eu não sou advogada, por que eu vou ler o processo? Ainda não. Para quando você for, meu Deus. Quer passar por ler o processo. Então, mas ainda bem que eu gosto de ler. Mas é uma delícia, tá? Não reclamo, não. Mas
Vamos lá. Ela infringiu a lei primeiro, obviamente, que é uma infração que que é um peso menor de quem está em velocidade um pouquinho elevada, e não importa agora, eu não vou falar que isso tem um peso maior, apesar que a justiça acredito que vá por esse sentido. Mas ele estava no verde. Ela infringiu primeiro. Como que a gente. E aí? Existe um princípio que a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha questões de trânsito, chamado princípio da confiança. O que significa esse princípio? Significa o seguinte: quando eu sigo as regras, eu posso confiar que os demais também seguirão. Quando eu deixo de seguir as regras, eu não posso esperar que o outro também siga. Tá? Isso chama-se princípio da confiança, é um princípio que a gente trabalha, né, e usa principalmente na questão do júri. Se eu estou seguindo a regra, então eu parto do pressuposto que a outra pessoa vai seguir também. E aí, então, eu posso pensar, se eu estou andando, por exemplo, eu estou ali dirigindo na velocidade correta, respeitando o semáforo, então eu parto do pressuposto que o outro também vai fazer isso. E quando isso a gente usa muito em colisão, em situações civil, criminalmente, enfim, para dizer, olha, se eu estou seguindo a regra, eu parti do pressuposto que eu também estava. E se o outro não seguiu, a gente aborda esse princípio da confiança. O contrário vale também. Quando eu não sigo a regra, e de novo, tá? Eu estou falando de forma técnica, mas julguem o quanto quiserem, porque eu já estou acostumada. E é um podcast jurídico. Jurídico. Faixa de pedestres no verde, eu não posso esperar também que o outro, né, não faça diferente. Não tô, de novo, não estou justificando. Estou falando que é um princípio que a gente utiliza para essa. É o que está na lei. Acha esse menino aí para a gente pôr ele aqui. Sim. Não é um princípio expresso, ele é um princípio que decorre realmente de entendimento, de discussão já de muito tempo. A gente está falando de teses, assim, você como doutora convidada, criminalista, está dando aí a sua... Eu utilizaria também, né, na defesa dos interesses do acusado. Por quê? Porque se elas estivessem esperando o farol abrir, né, paradinhas na calçada e tivessem sido atingidas ali, a discussão seria outra. Tem como você colocar a foto, por favor, que eu te mandei? Lucas, atravessando fora, né, com o farol aberto, para quem está dirigindo. Ah, mas ele estava em velocidade superior, ele poderia ter freado, tudo bem, isso tudo até a gente pode questionar depois, e a gente questiona no próprio campo da culpa. É uma coisa chamada imprudência, e a gente traz no campo da culpa, não do dolo. Porque, de novo, não acredito que ele saiu da faculdade naquele dia, pegou o carro e pensou, hoje eu vou atropelar você. Nossa, tô maluco hoje, tô com sede disso. Então, o que aconteceu ali? Estava indo para casa, estava com pressa, estava cansado. Olha, nitidamente que elas estavam atravessando no vermelho para elas. Já estavam no meio ali da... Exatamente. Então, eu vi o vídeo várias vezes e as pessoas parece que vê o vídeo, mas só quer ver a parte do acidente, né? Mas nesse momento aí, passou um carro prata e quase pegou elas. Um carro prata quase pegou elas. E não, graças a Deus, naquele momento, para aquela pessoa, não pegou. E aí o Brendo foi e pegou aqui. Então, elas também erraram, né? E quando você desrespeita a regra, você não pode querer que o outro respeite. Aí que tá, o princípio da confiança, né? A gente trabalha, a gente trabalha muito nessas situações. Então, o que acontece? De novo, foi uma fatalidade. Houve erro do lado delas, houve erro do lado dele, e 3 vidas ali que se perderam. Roberta, quem desrespeita, independente do grau do desrespeito, assume qualquer risco? aí eu acho que vai para aquela concorrente que eu ia te fazer a pergunta. Me fala. Aí, fala em assumir, aí a gente vem do campo do dolo, né? Que é o que estão imputando ao rapaz. Que ele, quando estava acima do limite de velocidade, o que é um desrespeito também, né? Uma regra de trânsito, ele estaria ali assumindo o risco de produzir um resultado mais grave, que é o que a gente entende como dolo eventual, que é o que estão alegando, né? Ele não tinha o dolo de matar as meninas, mas quando ele dirigiu acima do limite, ele teria assumido o risco da produção desse resultado. É muito tênue a diferença entre o dolo e a culpa, porque você tem, por outro lado, também a culpa consciente. O que é a culpa consciente? Aquela situação em que a pessoa até age de forma imprudente, mas acreditando que ela vai poder evitar. Então, eu acabei indo um pouco acima do meu limite de velocidade, mas eu tenho um carro potente, eu tenho um carro bom,
eu vou conseguir frear se alguma coisa acontecer. E aí, por algum motivo, alguém atravessando fora do farol, né, fora do momento oportuno, não consegue evitar. É muito tênue a diferença. E dá para trabalhar muito bem isso, né? Porque, de novo, dolo eventual é como se ele dissesse, dane-se, se alguém passar na frente, eu passo por cima. E não era. Não é o que se parece. Porque se fosse isso, ele teria fugido. Exato. Se fosse isso, ele não teria socorrido. Se fosse isso, a mãe teria tentado acolher o menino e fugir com ele, e não foi o que aconteceu. Então, tudo indica ali realmente uma imprudência por parte dele, né, uma situação de culpa por parte dele, e também o policial perguntou para ele se ele poderia acompanhá-lo até a delegacia. Ele falou: você quer? Ele falou: quero. Aí alguém ali, eu não sei, eu acho, tá? Eu acho que foi a tia, não sei se eu estiver errada. Por favor, me desculpe. Inclusive, eu já falo até para a família do Brendo, se eu estiver errada, me desculpe. Mas eu acho que foi a tia, se não foi a tia, foi alguém que falou: mas ele precisa ir? O policial falou: não, ele não precisa ir. E ele disse que queria ir. Então, gente, de novo, culpa concorrente, tem alguma coisa a ver? mais direito civil. Né? No direito civil, ela tem aí uma efetividade maior. No direito penal, tem uma certa cautela para aplicação desse tipo de instituto. Tá? Por quê? Porque senão também você joga tudo na conta da vítima. E aí é complicado. Né? Então, pode-se falar, né, até um certo ponto de uma. Porque a gente até tem no código alguma coisa onde o juiz pode avaliar a participação da vítima, mas aí não entra no sentido de isentar de pena ou de permitir uma absolvição. Você pode ter ali a análise dessa culpa concorrente numa diminuição de pena, numa aplicação de pena um pouco menor. Tá. Isso é possível, tá? Mas não no sentido de falar, não, a culpa foi da vítima, ele tá. No caso, então, aí você falou a culpa é da vítima, e eu volto a falar. Tem como a defesa bater na tecla, que é a que eu acredito, e talvez eu não fujo disso nunca, né? Que saco. Eu não consigo fugir disso. Que para mim os três são vítimas. Então, assim, eu não tô colocando a culpa de duas, e sim de três. Porque, na verdade, para mim, os três são vítimas. Se pegar ali a questão de estar acima do limite de velocidade. E isso mesmo não importando em dolo. Em dolo. Já falou aqui, eu também não vejo aí no dolo, mas mesmo não importando em dolo, você tem ali uma imprudência. Você tem ali uma imprudência, e a imprudência caminha para a culpa, né? E aí, caminhando para a culpa, você tendo uma conduta culposa, você tem a previsão do homicídio culposo, que é uma pena infinitamente menor, não vai para júri, enfim, é um outro contexto, né? Então, assim, estou falando de falar também, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tem que aguardar o processo se desenvolver e tudo mais. Existe a chance desse tipo de argumento? Existe, eu acho que tem que ser utilizado, eu também talvez utilizasse, não sei, mas não acho que cola, tá? Não acho que cola no sentido dele ser totalmente absolvido. Totalmente absolvido. Eu acho que cola no sentido de a gente argumentar isso e dizer, olha, tudo isso mostra um contexto de culpa. Tudo isso mostra um contexto de uma ação imprudente por parte Dá para contar, ter uma linha, um raciocínio nesse caminho, onde se elas também não tivessem atravessado. Talvez não tivesse, talvez não tivesse. Né? Então dá para ir. Ninguém aqui passando pano. Ninguém está aqui eximindo cada um de suas responsabilidades. Ele tinha que estar 50 e não estava, né? Então, a partir do momento que você tinha que estar 50 e não está, minimamente você está sendo imprudente. Minimamente você deveria ter que, né, responder pelos atos nesse sentido. O homicídio doloso, você acha que isso. Porque a acusação vai para o homicídio doloso, né? Dependendo dos julgados, aí Mas na sua visão. Eu não vejo. Eu, honestamente, não vejo dolo. Ah, você é advogado de defesa. Sou também, mas eu estou falando aqui, tecnicamente, né? Não sendo advogada dele, como professora, inclusive, e falei desse caso em aula quando ele aconteceu. Tratei, inclusive, na época, eu estava lecionando sobre dolo e culpa, explicando sobre dolo e culpa, e falei disso. Falei, gente, eu, honestamente, não vejo dolo. Não vejo. Eu vejo uma imprudência, eu vejo culpa, eu não vejo dolo. Né, honestamente. Mas, de novo, a gente entra de novo naquela discussão sem fim, né? Tem que apontar o culpado, tem que ter alguém para responder por isso, a sociedade não entende essa diferença de culpa e dolo. Que é a pergunta que eu ia fazer agora. Consegue dar um caso, assim, bem lógico, para que as pessoas consigam entender essa diferença? Aí eu poderia falar, por exemplo, do juiz lá, que ele estava bêbado, com uma mulher nua no colo, ele atropelou e matou uma pessoa. Ele tá livre, ele é solto. Outra situação, ele estava embriagado,
com a pessoa no colo e curtindo, sei lá, fazendo um negócio fora do comum, prudente, né? Imprudente, né? Não acredito que numa situação como essa também ele pensasse, nossa, eu bebi, eu tenho alguém no meu colo ali numa conotação, né, sexual e eu vou atropelar alguém. Aí que tá, é muito subjetivo. Mas o dolo é quando a pessoa ela fala, hoje eu quero fazer isso. Um assassino, Nossa, assim, o que não é o caso. ali foi. Então, ele é o responsável pela morte dessas meninas, infelizmente, porque, né, foi a conduta dele que gerou esse resultado, mas não porque ele quisesse, não porque ele desejou. De novo, não acredito que ele saiu da faculdade aquele dia, sentou no carro e fez assim: hoje eu vou matar alguém, né? Hoje ninguém me escapa. A primeira que passar na frente eu vou atropelar. Não acredito. Foi uma situação realmente de imprudência que acabou gerando essa fatalidade. Diferente até a questão da embriaguez, eu não vou entrar muito nesse contexto também, mas a gente falou do outro rapaz que estava embriagado e tudo mais. A questão da embriaguez hoje já tem muita discussão na jurisprudência, até com relação à própria situação da embriaguez. A pessoa que dirige embriagado hoje não necessariamente também vai para o caminho do dolo. Tem muita decisão que desclassifica para culpa. Porque o que se tem que tentar chegar? Qual era a intenção da pessoa naquele momento? O que ela realmente queria fazer? Ah, mas a partir do momento que bebeu e dirigiu, vai estar assumindo o risco. Não necessariamente. Você tem até a questão da capacidade que a pessoa tem ali, da sua sensibilidade à bebida. Tem gente que bebe um copo de cerveja e fica muito louco, e tem gente que precisa beber 200 litros, né? Ah, mas o código de trânsito tem lá quanto tem, tudo isso é parâmetro. Mas quando você traz isso para um contexto jurídico, para uma discussão, e não estou dizendo de falar, não estou dizendo de achismo, não, estou falando apoiado em jurisprudência, em decisões dos tribunais, que já desclassificaram mesmo a pessoa estar embriagada. Falam bastante da carteira de habilitação dele, né? Eu sei que aí vai para o direito de trânsito e tudo mais, mas vamos só, assim, dar um viés. Falam muito dessa carteira de trânsito dele. Ele não tava, ele tinha pontos, né? Na carteira, eu não sabia também que são 5 anos, agora eu não lembro. Eu não lembro também. Eu tenho aqui. Né? Eu tenho aqui, peraí. Que é a lei. Caduca. Eu sempre falo mal dessa palavra, acabei usando. Tá aqui. O condutor comete em um período de 12 meses, é isso mesmo. Então, a cada 12 meses vai zerando. Então, no caso, ele tinha 11 pontos. Então, pegaram lá que o Brendo tem 29 pontos. Mas aí passou. Mas a gente está falando de 5 anos. E no ano ele tinha 11 pontos. Então, assim, são informações que a mídia ataca e tá tudo certo. E vão continuar malhando lá o nome dele. Então, ele tinha 11 pontos. Então, isso também ser esclarecido no júri. Sim. Até porque pontos na carteira torna uma pessoa criminosa. É uma infração. Porque senão. Ativa, né? Não se entrega, carro, não se entrega. Porque... Não. É uma infração aditiva, com sanção pecuniária, de multa, sei lá o quê. Não é um crime. Isso que as pessoas não entendem. Precisam entender que nós temos infrações cíveis, nós temos infrações administrativas, nós temos infrações tributárias, temos infrações criminais. E quando a mídia joga informações falsas, e aí? Dá pra gente entrar, eu digo assim, né? Acho que dá, tem que se buscar responsabilização, né, de quem coloca essa informação, né, do jornalista, daquele que coloca essa informação, acho que tem que se buscar, sim, a responsabilização, mas eu acho que tem que ter um pouco de consciência também das pessoas, né, que é que falam. Aí você tá pedindo muito. Tem a pessoa olhar e falar assim, quando isso aconteceu, até conversando com meu marido, falei, poxa vida, é uma fatalidade, é triste, eu não consigo me colocar no lugar dessas mães e pais, dessas famílias, não consigo, eu falo, inclusive, me arrepio, eu tenho uma filha, inclusive, que já está começando na idade de querer sair sozinha, né, então, assim, eu não consigo me colocar no lugar dessas famílias, eu digo que eu entendo, mas eu não sei se eu entendo essa dor, não sei mesmo, porque eu acho que só sabe quem vive, né, não vou dizer que eu entendo, mas o que a gente precisa entender é isso, existe essa dor, existe essa perda, mas juridicamente falando, foi uma fatalidade. E eu lembro que eu comentei com meu marido, eu falei assim, caramba, mas esse menino também, né? Será que realmente é isso que estão dizendo? Será que realmente... Poxa, tem que ver também essa outra situação, porque também é uma outra vida ali, que está ali, mas que vai virar um zumbi. Exatamente. Que é o que já foi falado com o psicólogo. O que ele vai ter agora fora disso? Ele vai ficar conhecido. Eu vejo assim, não é porque você tá numa dor extrema, aí eu vou falar
do meu pessoal, né? Não é porque você tá numa dor extrema que você deseja que o outro seja destruído. E aí eu vou falar de mim, porque eu passei por uma situação muito difícil, você tem, né, um parcial aí, e em momento nenhum, nem eu com toda a raiva do mundo, e olha, você imagina com 36 anos você ir no médico por causa de tanto estresse, ele falar que você vai fazer uma ponte safena, falar que você vai entrar num cateterismo. Eu com 36 anos ouvindo de tanto estresse que eu passei, mas em momento nenhum eu falei que eu queria que outra pessoa passasse o que eu estava passando. Em momento nenhum. E eu estou falando de dor com filho. Então, obviamente que perder um filho. Eu não sei essa dor e não quero saber essa dor. Mas eu digo assim, quando você está numa dor muito extrema, eu nem sei se essas mensagens todas que são colocadas, inclusive, aqui no podcast, que são colocadas lá no Instagram, se realmente é de viés de pessoas que só conhecem a família, porque, né? Ou se é só de pura maldade, porque eu não acredito. Traz um computador, ela fica. Eu não acredito que a família deseje realmente que o Brendo, eu não acredito nisso, seja morto, seja da maneira que eles falam, que deve apodrecer. Eu não acredito. Eu não acredito, porque quando eu passei por uma dor extrema, eu não queria que quem estivesse fazendo isso comigo sentisse o que eu estava sentindo. Então, eu não consigo acreditar. Eu acredito que eles querem, sim, que a justiça seja. Isso, que a justiça seja feita, mas, né, é, é muito cruel com a família do Brendo também. É muito cruel. E aí as pessoas falam, você, espero que aconteça isso com seus filhos, inclusive na live falaram isso, né, Lucas? Aqui, né, na nossa live, espero que aconteça isso com seu filho, né, ao vivo, né? Exatamente. Então, assim, não é que eu estou protegendo, mas estou sim defendendo o direito dele jurídico, o direito dele humano, o direito dele. Traz uma pessoa que com fato, tem uma família. E a família não necessariamente concorda com o que aconteceu. A família não necessariamente sabe o que a pessoa está fazendo. Então as pessoas já juntam tudo num balaio só. É família de criminoso. Sabe o que ele faz e concorda. Mas não necessariamente sabe. Um caso que ficou famoso recentemente que aconteceu nos Estados Unidos, daquele rapaz que foi baleado, né? Recente agora. E aí, não sei se vocês. Por causa de política. Não vou entrar em nomes nem nada, mas o ponto que eu quero colocar foi o pai do atirador que o entregou. Perfeito. Perfeita colocação. Foi perfeito, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Já vi de clientes que a mãe, que a avó, que o pai, quando descobrem que o neto, que o filho está fazendo, não, eu não quero isso, eu não criei ele para isso, eu não quero que ele seja assim. Então não dá para você achar que a família é tão culpada quanto. A família sofre também. Exatamente. Se ele for a pena de morte, o pai vai ter colocado ele para morrer, né? Sim, exatamente. Sempre que me parece que lá naquele estado existe a previsão da pena de morte. Então, mas aí ele é um culpado realmente. Ele saiu de casa com sede para, né? E aí, então, perfeito. Essa é a colocação. Hoje eu vou matar alguém. Pegou parece que tinha até um negócio escrito no projétil, né? E atirou. É diferente. É diferente. Agora, no caso, uma coisa que também as pessoas esquecem, que as pessoas têm problemas, né? As pessoas têm problemas. Então, assim, já chegou até nós, e inclusive a defesa falou aqui no podcast, né? Que eles estavam passando por um problema seríssimo na família. Então, o Brendo estava saindo da faculdade mais acelerado que o normal, porque ele estava indo ao encontro da mãe, porque eles estavam passando por um problema na família. Então, existe um porquê dele estar ali também com o carro acelerado, entendeu? Ele não estava, que nem falaram, de racha. Fiquei muito revoltada, inclusive mandei uma mensagem até pro advogado de acusação, pro Rafael, e inclusive falei no podcast aqui para ele, frente a frente, falei assim, que absurdo. Um mês e meio atrás, uma emissora voltar a falar do racha, que já foi tirado isso, já foi provado que ele não estava fazendo. Gente, que atire a primeira pedra, quem nunca? Quem nunca saiu um pouco mais acelerado por conta de um problema? Mas existe uma diferença você acelerar porque você está saindo da faculdade, você está de boinha na lagoa e acelerei. E existe uma diferença de você pegar o seu carro e você acelerar porque você está indo até a sua casa, porque a sua mãe
Existe uma diferença. Boa, seja porque está numa situação de problema familiar, a diferença é, ele fez isso querendo matar alguém? Obviamente que não na minha concepção, né? Aí que tá, então, de novo, acelerei, fui acima do permitido, fui imprudente. Pô, não vou discutir isso. Isso não vou discutir. Isso com qualquer problema ou não, você foi imprudente. Prudência está dentro do conceito de culpa. Então, a ação dele foi uma ação culposa. Não confundam culposo, culpado, tá? São coisas Exatamente. culposa. Tem previsão de punição para essa ação culposa? Tem. Homicídio culposo. Tá lá. Então, você estava falando dos memória, eu não quis te interromper, mas quando você estava falando da questão de punir de acordo com o que fez. Sim, o Código Penal tem essa premissa também, que a pessoa responda de acordo, né, na medida de sua culpabilidade. Isso se chama princípio da individualização da pena. O juiz ele vai individualizar a punição de acordo com o que a pessoa fez, na medida de sua culpabilidade. Então, não confundam de novo culpa com culpado. Não confundam a aplicação da justiça com vingança. Exatamente. O juiz não é justiceiro, o juiz é aplicador da lei. Como a doutora Castieri estava aqui com a gente, caiu e depois eu até faço os agradecimentos aqui finais, disse o quanto que as pessoas julgarem, o quanto essa maldade das pessoas apontarem pode trazer, né, a destruição, mas pode piorar, né? Porque ainda, vamos dizer que ele vá realmente para o júri, eu estou torcendo para que essa chance pequenininha aconteça. E o perdão jurídico, aí como que é? O perdão judicial e tudo mais. Então, aí eu já fico. Então, se for para júri, eu já estou torcendo sempre por esse viés, porque eu acredito, e volto a falar, eu acredito que ele é uma vítima, tanto quanto. Infelizmente, 2 perderam a vida. E ele perdeu a vida em vida. Pensei numa outra coisa aqui. Pode, claro. Colocar tudo vítima. Eu acho que dentro daquela ideia que você colocou, até da concorrência de culpas ali, ele também, os 3 ali tiveram suas responsabilidades. Sim. Os 3, pro que aconteceu. Só que, infelizmente, 2, né? Houve um resultado, infelizmente, né, mais catastrófico, que ceifou a vida, e ele não. Isso não é desvalorizar. Jamais. Respeito pelas famílias, meu profundo respeito, né, por essas mães. Em nenhum momento eu quero minimizar essa dor, de jeito nenhum. Porque as pessoas também acham que a gente, enquanto advogado, vale tudo por dinheiro, vale fazer de qualquer jeito, vale fazer qualquer coisa. Pode ser que para alguns profissionais isso seja dessa forma. Para mim, não, eu nunca trabalhei dessa forma, né? E eu sempre tento ter essa visão humanista em todos os sentidos, né? E também na aplicação da lei. Então, de novo, ninguém está aqui minimizando nem jogando a culpa só nas meninas. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é, todo mundo tem sua parcela de culpa ali. Elas, infelizmente, não sobreviveram, ele sobreviveu. Que responda na medida de sua culpabilidade, né? Que se aplique dentro do que se enxerga que foi o que aconteceu ali. E vou dizer que ele já está, inclusive, punido além do que seria a punição, né? Entendendo-se pela culpa como eu entendo. Porque, de novo, esse tempo que ele passou encarcerado, o que a família já vem sofrendo, e o que ele vai sofrer daqui para frente, se enxergando como um assassino, sendo apontado como um assassino, né? Sendo colocado como alguém que não tem mais direito de viver. Ele vai ter dificuldade de relacionamento, como foi colocado, ele vai ter dificuldade de arrumar trabalho. Com certeza. Vai ter um assassino. Exatamente. E mesmo que ele tenha uma sentença absolutória, tá? Ou mesmo que ele tenha ali uma decisão de perdão, vai ser muito difícil. Porque a gente sabe como a sociedade é com os egressos, com aqueles que... E aí as pessoas falam, mas a família tem dinheiro. Tinha, porque eu já estou sabendo que o tanto que essa mãe já lutou e está pagando de advogado, não tem mais nada. Então, assim, tinha. É só falando que a população, né? Mas ele tem dinheiro. Porque eu recebi mensagens ali no nosso podcast falando, agora ele vai assumir o que ele fez, porque ele sempre teve dinheiro, todo mundo sempre protegeu ele. Então, se vier esse, ele tem dinheiro, ele não vai conseguir emprego, não tem mais. Se tinha, não tem mais, porque... Pode não ter, enfim, eu nunca tive. Estamos juntos, então é isso. Mas eu acho, assim, né, possível que todos que nos ouvem puderem parar, pelo menos para refletir, né? Refletir no seguinte sentido, empatia. Coloque-se no lugar do outro, vista o sapato do outro. Vista o sapato tanto da família das vítimas como da família do acusado. E nós não estamos falando igual a gente vai comentar se
tudo der certo daqui uns dias, do maníaco do parque. A gente não tá falando de um assassino, de um serial, a gente tá falando de um ser humano que aconteceu uma fatalidade, perfeito. Então, nós não estamos falando disso, é para você se colocar no lugar de uma pessoa como eu, como a doutora Peta, como o Lucas, como a Natália, que está aqui assistindo com a gente, como você que está nos assistindo, que acredito que não seja um criminoso. Se for criminoso, é um problema seu. Você merece ficar onde você está, escondidinho, porque também você não vai preso também. Sei que a gente já está caminhando para o encerramento, mas eu me lembrei de uma coisa que eu falo para os alunos também, porque os alunos também têm essa, né? Ah, é criminoso, é isso, aquilo, não merece nada, porque a gente vê uma pessoa fora de aula dele. Enquanto você fala, eu vou comer um pão de queijo aqui, tá? Então, eu tô de olho nele, também tá com cheiro tão bom, Muito gente. bom. Aliás, Já já eu faço o merchan aqui do nosso patrocinador. Então faz aí, Peta, com você. aqui no shopping A, Natália, maravilhosa. Além de você, né, ter um produto delicioso, como tudo que ela oferece lá, e esse chá maravilhoso que ela sempre me traz, ela é uma delícia de pessoa. Meu Baileys é maravilhoso. Você vai ter um atendimento maravilhoso, 5 estrelas. Então, gente, não perca tempo. Estando no átrio, por favor, mais um café. Não deixe de saborear as delícias de nossa querida Natália. Ó, Você viu esse merchan, Nath? me Você vai, ó, vou perder a patrocinadora. Ela fala, só vou patrocinar se a Peta for. Me contrata que eu sou propaganda. Ah lá, tá vendo, Nath? Nath, você tem alguma pergunta? Eu queria falar sobre. Microfone ali, ó. Eu tô comendo. Come aí. Depois eu conto. Tu falou. Eu entendi o que a doutora falou, principalmente sendo professora, mas eu, como vendo de fora, por exemplo, não sou uma pessoa que acusaria ele ou entraria na mídia para, sei lá, apoiar o ódio. Porém, nessa parte de veículos, eu acho que quando a gente está dirigindo no primeiro momento, por mais que há regra para pedestre, eu tenho uma certa dificuldade também para aceitar quando há qualquer tipo de. Entende? Quando a gente está dirigindo, isso. Então, eu acho que é complicado a aceitação. Eu entendo que a gente fica aceita. Eu entendo tudo. Para ver a neutralidade do podcast, estamos aqui com a Natália. Isso é meu. De ouvir essas palavras de ambas, porque realmente coloca a gente numa posição, como eu disse, a gente não tem que ficar criando ódio ou gerando ódio extremo. Porém, eu acho que quando tem a parte da embriaguez e o veículo, para mim, já existe uma autoculpa, entende? Por exemplo, assim, pode acontecer a mesma coisa se a gente tiver com uma arma engatilhada, vamos supor, e a gente estiver numa brincadeira. Se acontecer. Se tiver engatilhado, você já tá com atrás, já tá errado. Mas para mim, na minha visão, então, mas é onde eu tento colocar, por exemplo, essa parte que aí vocês estão falando, eu tô pensando, por exemplo, uma criança, quando ela pega uma arma e acerta um pai, acerta alguém. Então, aí nesse caso é do adulto. Só que quando o adulto, ele sabe que ele bebeu e ele pegou o carro. Nessa parte. Não, aí entra essa parte. Eu acho que ninguém quer realmente. Uhum. Isso. Então, não existe necessidade da assunção de culpa, né? Ninguém está retirando essa questão, mas é isso, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, até para levar em conta, será que nesse dia, no caso do Breno, não havia embriaguez, ele estava só ali acima do limite permitido, mas por que ele estava acima do limite? Ele queria matar alguém, fazendo isso, ou ele assumiu isso? Quando ele vai preso, no caso, ele vai ficar encarcerado com pessoas que cometeram outro crime, por exemplo. Então, vendo nessa visão, também não acho que deveria. Não agora. Sim. Concordo também. Eu entendi. Só para você ver a experimentável. Incólume de praticar crime. E aí a pergunta que eu faço para o aluno é assim. Pergunta do imposto de renda dele. Puxa PDF de livro? Ó, meu olhar.
Você baixa PDF de livro? Você vai pra câmera, não é pra olhar pra mim. É pra... Você tem PDF no seu celular de livro que você não comprou o livro que você recebeu PDF? Sabia que isso é crime? Isso é violação de direito autoral? Artigo 184 do Código Penal? Outra pergunta, você tem aquele aparelhinho que você consegue assistir as coisas da Netflix, do cinema, né? E que você paga mais em conta? Muito mais em conta do que o streaming original? Você tem esse aparelhinho? Ah, pois não. Então tá. Então, bater no peito, falar que é incólume de praticar crime? Eu falo isso para os alunos. E eles dão risada e eu falo, tudo criminoso. Tudo criminoso. Eu sou autora de livro, eu sei como é difícil escrever um livro. Você não traz ele pra gente divulgar, né? Olha, esqueci de trazer, vou trazer no próximo. Eu sei como é difícil escrever, eu sei como é difícil vender, eu sei que a gente não ganha nada vendendo livro, é muito pouco que se ganha, e aí a pessoa vai lá, baixa na internet, ainda distribui e divide com os colegas. Isso é crime. Então ninguém tá livre. Ninguém tá livre nessa vida. Lucas. E aí só vou fechar, graças a Deus, né? Porque senão a gente não tinha cliente. Ah, com certeza, glória a Deus. Não é uma brincadeirinha final. Lucas, Sim. E aí, qual a sua opinião? Eu acho que a mídia utiliza de uma narrativa de desigualdade social quando o acidente se trata de rico e pobre. Porque se o acidente tem a ver com pobre, não gera tanto ibope para quem eles vendem. Lucas, que é eu já falei para ele vir pro lado de cá, ele não vem. Então, quando há essa narrativa de desigualdade, a mídia vai vender para o público dela, que é o público em massa. E vende. Aí você gera aquela coisa de que o dinheiro é coisa do demônio, e quem é rico é o errado, e quem... Enfim, não estou tomando lado aqui, mas estou dizendo que a narrativa cai sempre dinheiro para aquele que tem ele fez uma máquina para matar. Pois é. E aí, se a gente for falar nisso... A mídia se alimenta disso. A mídia se alimenta muito disso. Eu vi hoje um comentário dentro disso, né, de uma famosa, não vou falar nome não, que fez uns procedimentos... Nossa, querida, a gente está num podcast. Ela fez que é o melhor sobre true crime. Por favor, né? Nossa, fala true crime de novo. True crime. Sexy negócio. Ela falou sexy o negócio. Mostra pro meu marido, true crime. Ele tem que assistir quinta-feira. Bruno, por favor. Não, o que eu ia falar é o seguinte, tem uma famosa, aí eu tava vendo hoje, fez uns procedimentos estéticos, tava meio gordinha e tal, e aí fez. Aí ela pôs um vídeo colocando alguns recados ali que ela recebeu, coisas do tipo, mas com dinheiro até eu, mas com cirurgia até eu, né, aquela coisa toda, e ela fala, tudo bem, se você também quer fazer, faça. E eu concordo. Aí você vai ver os comentários, que eu adoro ver comentários, porque também, a gente vê até onde vai a natureza podre do ser humano, né? E aí um monte de gente falando assim, mas você tem dinheiro, pensa na pessoa pobre que não tem. Gente, quem tem, faz, quem não tem, infelizmente não faz e dá seus pulos, acabou. Exatamente. Agora, é crime você ter dinheiro? Eu adoraria fazer procedimento estético, eu não tenho dinheiro, não tenho. Se eu tiver... Você tá linda, você está maravilhosa. Vai estar chegando já a gente querendo a casa esticada. Eu já tô pedindo pro meu marido, ó, você tá assistindo agora, por favor, né, se quiser pagar aí pra gente dar uma melhorada. Mas é isso, então é o que o Lucas falou. Hoje a mídia se alimenta disso, é o rico contra o pobre, é o que tem contra o que não tem, e aquele que tem não, né, é culpado de tudo. Gente, então o que eu ia falar até só para fechar só fechar minha fala, que eu sei que eu falo demais. Pessoal, você pode ter a sua opinião, você pode achar isso ou aquilo, e eu acho isso é muito válido e a gente tem que ter opinião, mas que a sua opinião não seja de ódio, não transmita ódio, e quando você for passar essa opinião adiante ou conversar a respeito, antes pelo menos se instrua, né? Leia um pouco a respeito, vá se informar mais a respeito do que você vai falar, porque eu acho que o caminho é a informação. Ela tem que sair para uma... Bora lá. Infelizmente, doutora, caiu a internet, a conexão, mas a gente voltou. Eu vou pedir só para você falar as suas conclusões finais do caso. Uma pena, mas a gente vai voltar a ter um podcast, que aí você melhora o seu lugar da sua internet, doutora. Ou vem pessoalmente. Vem pessoalmente, seria muito melhor. E me fale suas conclusões finais, por favor. Ela está nos ouvindo? Ela falou que não está ouvindo. Ela não está ouvindo? Ah, que pena. Que pena. Será que agora ela consegue nos ouvir? Não estou conseguindo ouvir, Lucas, por isso que eu não respondi. Não consigo ouvir nada. Agora você consegue ouvir ou não?
Eu vou mandar para ela por escrito, pelo menos para ela fazer as conclusões finais, porque eu estou ouvindo. E eu tô comendo pão de queijo, maravilhoso. Doutora, eu estou gravando o áudio aqui, vai ser assim mesmo, tá? Eu queria que a gente está te ouvindo, então só faça as suas conclusões finais, por favor, do caso, e aí já te agradeço, tá? De coração, infelizmente a gente teve esse problema, mas não vai faltar oportunidade para voltar aqui no podcast. Aí eu vou esperar só suas conclusões finais mesmo, que a gente está te vendo e está te ouvindo. E até que ela escuta o recado e faz as conclusões finais, eu fecho a minha aqui no seguinte sentido: gente, se informem. E parem com essa história de briga, de ódio, né? De tudo querer a morte do outro, querer o mal do outro. Vamos vibrar coisa boa, né? Vamos vibrar energia positiva. Eu acho que a gente seria uma sociedade muito melhor. Oi, agora foi. Desculpa, não sei o que aconteceu com o áudio, mas eu ouvi o seu áudio aqui, Camila. Então, assim, só para finalizar, eu tenho que sair agora, agradeço muito o convite, mas realmente a minha posição profissional sobre o caso seria realmente esse. Para mim, o acusado não tem uma mente criminosa, obviamente ele precisa pagar pelo ocorrido, mas essa questão desse barulho todo que estão fazendo contra ele, com certeza vai gerar algumas questões. Eu ia complementar o que a doutora havia comentado, né? Que ele está em prisão domiciliar e as pessoas, mas ele está no conforto da casa dele. Esse conforto não é real, até porque a gente sabe que o que ele está vivendo emocionalmente é algo muito pesado. As pessoas, elas falam o que pensam, mas elas não têm noção do impacto que isso tem para um ser humano. Mais uma vez, a gente está falando de uma pessoa humana, né? Que tem direito ao acolhimento, independente do ocorrido. Mas é isso, e eu agradeço muito a participação. Obrigada. Obrigada, doutora. Infelizmente ela não está ouvindo a gente, mas ela vai ouvir na hora que ela for assistir. Infelizmente ela não está nos ouvindo, mas eu quero agradecer muito a presença da doutora que falou brilhantemente no momento que a gente estava conseguindo ter conexão. Eu amei as explicações dela, né, Peta? Se eu não fosse advogada, eu queria ser psicóloga. Sempre gostei. Eu acho fantástico, mas eu não tenho essa paciência. Eu já ia falar, querido, você tá com problema? Não. Vamos, levanta. Vamos, eu não tenho essa paciência, não. Então, assim, é dom. E o pouco que eu conversei com a doutora... Mas advogado é um pouco psicólogo, sabia? Mas a gente pode ser bravo. Professor também. Né? O psicólogo, ele tem que ter aquele tato. E o pouco que eu conversei com a Castieri, tá difícil para me lembrar o nome Castieri, eu senti ela muito doce, muito amável, ela é bem acolhedora. Então, assim, foi no caso da Amanda que eu tive contato com a doutora e, assim, eu gostei muito do traquejo dela de falar, eu achei muito doce. Percebi. Né? Às vezes a gente vê terapeutas, psicólogos que não têm essa doçura, igual a da Meire, né? Que a gente conversou, Meire também fantástica. Então, assim, gostei muito. E aí, doutora, quando você for assistir, eu quero que você se sinta, assim, abraçada aqui por nós e quero que volte, tá bom? E Peta? Sempre às ordens. Por favor, não some. Não sumirei mais, não sumirei. Agora, sim, a gente teve uma leve transição de carreira, né? A gente deixou de ser professora por um tempo e agora estamos aí nos dedicando mais à advocacia. Você está muito mais bonita. Não tá, Lucas? Tá muito mais gata, tá muito mais bonita, tá muito mais feliz. É o ambiente da advocacia, que enlouquece um pouquinho também, mas é um outro viés, é uma outra aventura. Sala de aula não é advogar. Eu agora amo você sala tá de aula, mais sempre ainda. Amei, mas tá legal essa mudança, assim, tá bacana, tá bem gostoso, tá Deus bem, me livre, tá bem eu também divertido. não sirvo para ser professora. Porque eu não imagino 30 pessoas falando comigo. Mas a gente segue advogando, então, né? Já deixo aqui o meu merchan, meu auto-merchan, né? Advogando, Instagram @professora Peta, Peta com 2 T's, né? Professora Peta, tudo sem abreviação, né? E também a gente continua lecionando em curso preparatório para a OAB, não estou mais em faculdade, mas sigo aí com mentoria para jovens advogados, acabou de se formar, tem dúvida, a gente ajuda, a gente faz mentoria com casos também, enfim, estamos aí precisando, só chamar. É isso aí. Quero agradecer aos patrocinadores, depois do merchan da Peta, eu nem vou fazer mais merchan, mais um,
Café Atrio Shopping, que a Peta acabou comigo. Faz o merchan do Laboratório Ricardo Caires, por favor. Por favor, gente, com o maior prazer. O mesmo nível, vai. Maior prazer, Dr. Ricardo Caires, nosso patrocinador aqui, perito do mais alto gabarito, até rimou, né? Especializadíssimo. É até difícil falar de um profissional como ele, né? Porque é um trabalho, assim, de excelência. Então, também patrocinador, sempre acreditou nesse projeto maravilhoso da Camila. Eu posso dizer que esse projeto é até um pouquinho meu também, né? Porque a gente está desde o primeiro aqui, ele também acreditou nesse projeto e ele tem um trabalho fantástico na área de perícia e também um grande palestrante, né? Um grande consultor. Então, pessoal, aí da advocacia, principalmente que nos assiste, vocês estão começando na advocacia, isso é uma coisa que o Ricardo sempre fala muito, é importante, a perícia é um braço direito para a advocacia, é muito importante para ajudar nas teses. Então, se você precisa de perícia, não tem outro lugar para procurar, tá? Dr. Ricardo Caires é o lugar. Instagram dele aí. É o lugar. Você vai brigar comigo, Ricardo Caires. É Ricardo Caires tudo junto? Eu não guardo essas coisas. Então, só colocar @Ricardo Caires. Ricardo Caires no Instagram. E obrigada, Ricardo, saudade de você. É isso aí. Depois desse merchan feito, agora a Peta vai ter que vir sempre para fazer esses merchans maravilhosos. É um prazer. Eu não sou garota propaganda, gente, eu não consigo, mas eu vou conseguir, vou treinar na frente do espelho. E aí, quem sabe dá certo. Bom, hoje falamos sobre a liberdade provisória do Brendo Sampaio, uma decisão que reacende debates, divide opiniões, mas acima de tudo nos lembra que a justiça precisa ser equilibrada, humana e pautada na lei. Que cada palavra dita que seja combustível de reflexão. Porque justiça não é imediatismo, justiça é processo, é verdade, é direito, porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo.